Samba pras Moças websérie. Patrocínio Lei Aldir Blanc, Fundação José Augusto, Governo do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Direção-geral, Andiara Freitas. Episódio 3, Banjo. Participação, Daisy do Banjo. Daisy é uma mulher negra e está sentada no sofá da sala da sua casa. Ela veste uma blusa preta e segura um banjo. Ao seu lado há um vaso com uma planta e ao fundo um quadro. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Daisy do Banjo, estou aqui para contar um pouco da minha trajetória profissional e contar um pouquinho, para vocês saberem um pouquinho mais da minha caminhada. Eu sou subúrbio de Padre Miguel, um bairro aqui do Rio de Janeiro, né? E filha de músico, e hoje moro num bairro chamado Vila Isabel, aqui também no Rio, zona norte do Rio de Janeiro, um bairro conhecido como bairro boêmio, um bairro onde Noel Rosa fez uma história fantástica aqui. E hoje eu vivo aqui nesse bairro. E minha vida começou de uma forma muito natural, minha vida musical. Eu sou filha de um músico profissional. Eu sempre convivi com música, com meu pai tocando violão, cheio de instrumento em casa. E então eu sempre me interessei muito. Era uma criança já que, em vez de brincar com brinquedos, eu brincava com os instrumentos do meu pai, né? E de uma forma muito natural eu fui aprender, já tocava violão, mas aí eu me interessei pelo cavaquinho, onde eu comecei a ver as rodas de samba e tal. Minha formação é essa, com meu pai, autodidata, curiosa em pegar os instrumentos. E assim que me interessei por outros instrumentos, sem ser o violão, que foi em seguida o cavaquinho, eu comecei a buscar mestres, né? Pessoas que conheciam mais música. Eu sabia tocar as coisas básicas no instrumento. E daí eu fui buscar teoria, né? Teoria musical com os grandes instrumentistas desses instrumentos, né? De cavaquinho e tal. E foi aí que eu comecei a entender que eu estava me profissionalizando dentro desse universo, né? Eu comecei a estudar o cavaquinho e aí comecei a entender, a ouvir nos rádios, os grandes sambistas, Fundo de Quintal já gravando, já com sucesso nos rádios, Almir Neto, e eu comecei a ouvir mais sambas, né? Anteriormente eu cantava muitas outras músicas, não só sambas, mas eu comecei a me interessar, a achar o samba uma coisa melódica e tanta poesia e com umas harmonias assim bem rebuscadas, né? Que o samba tem isso também, né? Tem uma harmonia, que tem uma variação bonita, e daí eu comecei a ouvir isso nos rádios e foi aí que eu comecei a buscar esses sons, né? Então, a minha carreira começou, né, profissionalmente. Eu já comecei compondo algumas coisas, mesmo não acreditava muito nisso, né? Comecei a compor com grandes compositores de lá de Padre Miguel, da Mocidade. E ali eu já comecei a compor, já comecei a tocar ali nas redondezas, né? E a cantar também. Fiz parte de vários grupos de samba, de rodas de samba. Inclusive o nome Daisy do Banjo foi dado em função dessas primeiras rodas de samba, onde eu participava já interessada, já saindo do cavaquinho e já fazendo parte das rodas de sambas acústicas. E aí eu comecei a me
interessar e me apaixonar por esse instrumento, que é o banjo, onde a gente não fazia, as rodas de samba não eram amplificadas, né? E a gente fazia rodas de samba acústica, só banjos e tantãs, etc. Dali eu comecei a ser conhecida ali no subúrbio do Rio, né? Ali onde eu morava, convidada para uma roda de samba, para outra roda de samba, e aí eu já trazia comigo o banjo, né? Quando eu ouvia aquele banjo nos CDs do fundo de quintal, quando eu comecei a ouvir Almir Neto tocando banjo, eu achei aquele som maravilhoso e fui buscar aquele som. Que som é esse? Eu não conhecia o banjo, foi aí que eu comecei a conhecer esse som do banjo, comecei a me aperfeiçoar, né? Porque é um instrumento excepcionalmente acústico, né? E ele tinha que fazer parte dessas rodas em função de que os cavaquinhos eram de uma sonoridade mais baixa. Desde o banjo surgiu dessa coisa de eu estar sempre com banjo, e foram me identificando como Daisy do banjo, né? E foi uma coisa natural, e daí eu fui me pulverizando a minha presença em vários pagodes, em vários sambas, estava muito mais presente, sempre com banjo, tocando banjo. E como eu disse no início, foi muito natural essa carreira que eu tenho de 30 anos. Eu vim caminhando, tocando, compondo, e isso foi me tornando uma pessoa profissional, aprendendo com quem sabia mais, né? E busquei muitos ensinamentos, muitas experiências de muitas escolas, né? E assim que a gente vai crescendo profissionalmente, né? Eu acho muito importante as mulheres, especialmente hoje, na minha época não tinham tantas mulheres, talvez tivesse, mas não com tanta coragem, né, de sentar numa mesa onde as mesas eram muito masculinas, e eu acho que eu fui muito bem recebida por essas mesas masculinas na época. Mas hoje em dia eu acho que tem muita mulher fazendo um trabalho maravilhoso, mulheres percussionistas, mulheres instrumentistas de um modo geral, né? Eu acho que a mulher tem que realmente estar valorizando a outra nesse nosso meio. Nos meus trabalhos, eu sempre convido mulheres para estarem comigo, mulheres que tocam assim de uma forma maravilhosa. Sempre que eu tenho oportunidade, tem mulher. Sou madrinha de grupos de mulheres que são fantásticas, e é isso. Eu acho que a gente que está no meio há mais tempo tem que ter esse compromisso com as mulheres, né? Porque sabemos que as coisas não são tão fáceis para nós. Então, se a gente não segurar uma na mão da outra, né, como dizem, fica mais difícil. E aqui vai todo o meu apoio para as mulheres. Eu sempre apoio muito as mulheres em todas as minhas falas, em todas as minhas rodas que eu faço, né? E sempre tem uma mulher representando, não só eu representando as mulheres, mas outras mulheres percussionistas, violonistas. Então, eu acho que sim, que a gente tem que se unir cada vez mais, e cada vez mais eu vejo mulheres maravilhosas nas rodas de samba, tocando assim lindamente e estudando, e é isso que tem que ser feito, né? Estudando e fazendo melhor.
e fazendo bonito, e fazendo bem. A técnica profissional de um instrumento, ela você adquire com o tempo, com perseverança, com estudo, né? Tudo na vida, quando você quer um aperfeiçoamento de tudo que você faz, de qualquer profissão, tem que ter dedicação, estudo, né? E técnica se aprende com perseverança, né? De estar ali, agora falando do instrumento, né? Tem que pegar assim, algum momento do seu dia para estar descobrindo, né? As particularidades do seu instrumento, estudar como se usa a sequência de um acorde, né? Seus relativos, e procurar o melhor, né? Procurar estudar com quem sabe, e também a vida, né? A tua vida profissional, quanto mais você está envolvida nela, mais você se abre esse horizonte na tua cabeça, né? Então a minha dica é estudar, executar, estar nos lugares onde isso acontece, né? E assim que eu me aperfeiçoei, né, no meu instrumento. E quanto mais você estuda, e quanto mais você se dedica, e quanto mais você ama teu instrumento, mais você se torna uma pessoa que está ali, que chega ao nível, né, do que se está apresentando ali no momento do teu show, numa roda de samba, ou você como convidada, né, de algum evento. Então, é isso. Gente, estudar, se dedicar e amar a música acima de tudo, né? Gostar do instrumento que você toca, isso é fundamental. E isso aqui é o banjo, né? Esse banjo que traz comigo essa Daisy, né? Que se tornou Daisy do banjo em função desse instrumento, onde eu tocava em todas as rodas de samba muito banjo, como toco até hoje. O banjo é um instrumento percussivo, altamente percussivo. Você tem a mão aqui, a mão esquerda, que você tem que estudar, as harmonias, enfim, mas é um instrumento que você tem que ter uma mão direita muito percussiva, né? Para dar todo aquele balanço dentro de uma roda de samba. E eu queria mostrar um pouquinho desse som para vocês e dizer, gente, meninas ou meninos, quem estiver vendo esse vídeo, procurem entender um pouco mais do banjo. Ele me deu grandes alegrias e me dá até hoje. E eu vou tocar um samba aqui para vocês ouvirem um pouquinho desse som. Esse samba chama-se Arrasta a Sandália, é uma música que foi gravada pela Beth Carvalho com a participação do Zeca Pagodinho, e que eu tenho a minha querida Luana Carvalho como minha parceira nesse samba que está sendo tocado aí nas rodas. Então eu vou deixar aqui para vocês esse samba. O arrasta a sandália que o samba vai começar. Arrasta a sandália que o samba vai começar. Arrasta, ré maior. Arrasta a sandália que o samba vai começar. Arrasta a sandália que o samba vai começar. O meu samba é de frente, é fundo de quintal. Do mundo asfalto é de Tucumã. Brasileiro guerreiro, chão de terreiro. Ele é de Carvalho, de Jequitibá. Sai de dentro do
Roteiro e edição Andiara Freitas, assistente de edição Vitória Ventura, imagem Cidinho Zanon, trilha guitarra Bossa Nova Fusion 032, patrocínio Lei Aldir Blanc, Fundação José Augusto, Governo do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.